Hoje eu quero compartilhar com você a história de dois homens na Bíblia Sagrada. Primeiro, a história de um homem que saiu, mas não chegou. Um homem que começou, mas não terminou. Iniciou, mas não concluiu. Peraí, como assim, pastor? Um homem que saiu de um lugar, mas não chegou. Um homem que começou, mas não terminou. Um homem que iniciou, mas não concluiu. Ele parou no meio do caminho. E o tema da mensagem de hoje é: você não vai parar no meio do caminho. Você não vai parar no meio do caminho. Esse homem saiu, mas não chegou. Começou, mas não terminou. Iniciou, mas não concluiu. Mas você vai sair e vai chegar. Vai começar, vai terminar. Vai iniciar e vai concluir. Alguém recebe essa palavra? Você vai começar e vai terminar. Você vai iniciar e vai concluir. Você não vai ficar parado no meio do caminho. São dois homens. Um homem que saiu, mas não chegou no destino. Mas tem um homem que saiu e chegou no destino. Eu não quero ser conhecido como alguém que começou, mas não concluiu. Iniciou, mas não deu conta de terminar. E Deus ministrou muito no meu coração essa semana sobre: diga ao meu povo, eles não podem parar no meio do caminho. E tem gente aqui que está rumo às promessas, caminhando segundo a vontade de Deus, mas neste percurso você será tentado a parar. E talvez essa semana o inimigo está na sua mente dizendo: pare aquele projeto, não pense mais sobre isso. Talvez para você é um ponto final, e Deus está dizendo: você não vai parar no meio do caminho. Vamos à Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, versículo 26. Diz assim, eu preciso que você preste atenção nessa leitura, porque não é apenas uma genealogia, mas é o pano de fundo de toda a história bíblica que nós vamos entender hoje. Viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arão. Essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Arã. Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi o pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, ela não tinha filhos. Tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir a Canaã. Entenda uma coisa, ele saiu para ir a Canaã. Diga comigo, ele saiu para ir a Canaã. Qual é o destino? Eles saíram para ir a Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Qual era o destino dele? Não, vem comigo, você precisa entender. Qual é o destino dele? Mas a Bíblia diz que ele saiu rumo a Canaã, mas no meio do caminho ele encontrou uma cidade chamada Arã. E a Bíblia diz que ali ele parou. Ali ele fixou residência. E ali ele morreu. A história de alguém que saiu de onde estava, mas nunca chegou no destino. Alguém que começou um projeto, mas nunca concluiu. Alguém que iniciou, mas nunca terminou. Essa é a história do pai de Abrão. E fique tranquilo que Deus vai falar muito com você. O pai de Abrão se chamava Terá, como nós lemos aqui. Ele tinha 3 filhos, Naor, Abrão e Arã. Certo dia, acredito eu, fazendo aqui uma interpretação bíblica dessa história, Deus coloca no coração dele uma terra. Deus coloca no coração dele um destino. Deus coloca no coração dele um projeto. Deus coloca algo no coração dele: você vai chegar em Canaã. Deus coloca algo no coração dele dizendo assim: olha, eu tenho um lugar para você. Por que Deus coloca? Deus coloca no nosso coração o querer e o efetuar. Aí Deus coloca um sonho, um projeto, um desejo no coração daquele homem. Isso acontece conosco. Muitas pessoas que aqui estão, Deus também colocou algo aí no seu coração.
Tem uma Canaã que está dentro do seu coração aí. A não ser que você tenha negociado com o inimigo, dentro de cada coração aqui, existe uma Canaã que Deus plantou. E disse, você vai chegar lá. E às vezes você já até sonhou com a Canaã. Às vezes você já até projetou a sua Canaã. Às vezes você está orando pela sua Canaã. Estou sentindo na presença de Deus aqui. E aí, o que aconteceu? Ele ficou tão empolgado que ele chamou os 3 meninos. Eu chamo de a família Busca Fé. Ele chamou os 3 meninos e disse, Abrão, Naor, Arã, arrumem as malas. Nós vamos nos mudar. Vamos para uma outra cidade. Eu imagino. Só estou conjecturando que Abraão diz, papai, para onde nós vamos? Meu filho, nós vamos para uma terra maravilhosa. E Abraão pergunta, papai, para onde que é? Eu só estou imaginando, a Bíblia não diz que Abraão perguntou, só estou conjecturando, amém? Eu imagino, eu estou aqui tentando entender aquele contexto, que os filhos perguntam para ele e ele diz assim, nós vamos para Canaã. E eu imagino que um dos filhos devem ter perguntado, papai, como que é Canaã? Canaã é uma terra maravilhosa. Canaã é a terra que mana leite e mel. Canaã é a terra onde Deus cumpre suas promessas. Canaã é o lugar que Deus colocou no meu coração. E de repente ele reúne a família toda, pega a bola de futebol, meu filho, deixa isso aí para lá, pega o peão, meu filho, pega tudo, coloca na mala e vamos, sentido a Canaã. Canta aquela para nós, caminhando. Você lembra dessa música? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Caminhando eu vou. Continua. Se você não for, Se você não não me impeça a ir. Ó, se você não vai, não me impeça. Se você não vai, não me impeça aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Dê um aplauso a Jesus. Até cantei hoje. Vou gravar. Primeira vez que eu cantei, vou gravar CD. Existe LP? Eles saem, preste atenção aqui. Eles saem sentido a Canaã. E lá vai a família Busca Fé. Papai, escute, Deus vai falar com você. Qual é o destino? Fala comigo, qual é o destino? Canaã. E eles estão indo. De repente eu imagino o senhor Terá, que é o pai de Abraão. Olha lá, gente, tem um povoado lá. Não havia luz elétrica, então havia tochas, alguma coisa assim, iluminando aquele povo. Eu imagino Terá dizendo assim, gente, vamos dar uma olhadinha lá. E eles foram e chegaram na cidade chamada Arã. Tem algum problema parar, pastor? Não tem problema parar. O problema é quando você para e faz dessa parada um estilo de vida. Tem problema descansar? Não tem problema descansar, o descanso é bíblico. O problema é quando o descanso se torna um estilo de vida e não te faz retomar a caminhada. A Bíblia diz que eles chegaram ali. O que tinha em Arã? Arã significa solo fértil, lugar confortável. Talvez ali ele chegou e ele disse, olha, eu até estava pensando em ir a Canaã, mas esse lugar, eu acho que vou ficar por aqui mesmo. Esse lugar está bom demais. Sabe, o perigo de muitas pessoas aqui é viver perigosamente confortável, em um lugar que Deus não quer que você esteja, só porque existe um certo conforto. Não viva perigosamente confortável. O que é viver perigosamente confortável? É estar num lugar que Deus não tem para você. E tem gente aqui que está assim, chegou na igreja e disse, quer saber, pastor, agora eu não quero mais servir a Deus. Agora eu quero ficar na minha. Agora eu estou tranquilo. Agora eu não quero mais compromisso com nenhum ministério. Eu estou de boa. Tá bom, você está em Arã. Não, pastor, agora para mim já deu, pastor. Eu já trabalhei tanto. Eu cheguei nesse nível, pastor. Agora eu quero desfrutar da minha vida. Você vai desfrutar? Você só está em Arã. Você está tão habituado ao bom que você esqueceu que Deus tem algo melhor para você. Mas Deus falou comigo, diga ao meu povo,
que eles não continuarão mais em Harã. Deus vai te arrancar de Harã. Vou tirar meu cinto agora. Tu vai sair de Harã, porque não é a promessa de Deus em Harã. A promessa de Deus é Canaã. Então levante a sua cabeça, porque você vai retomar essa caminhada. Em nome de Jesus, você vai levantar a cabeça. Ah, está confortável, mas Deus tem algo melhor. Aqui está bom, Deus tem algo melhor. Eu vou repetir, Deus tem algo melhor. Eu vou repetir para quem recebe, Deus tem algo melhor. Está bom hoje, mas Deus tem algo melhor. Levante sua mão aí. Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo melhor para você. Dê um aplauso, Jesus. A Bíblia diz que ele chega ali e ele estabelece residência. Ele começa a morar naquele lugar. E ele começa a gostar, se alterar. Ele começa a gostar. Só que ali, quando você leu comigo, se você prestou atenção, diz assim: e Harã morreu na terra de Harã. Espera aí que é um trocadilho de palavras. O nome do filho dele se chamava Harã. E o nome da terra também era Harã. Significa dizer que Harã morreu ali. Agora eu imagino que talvez, estou falando de uma possibilidade, após uma perda, aquele homem não teve mais a capacidade de retomar a jornada. Após uma desilusão, aquele homem não teve mais forças para se levantar e continuar. Porque não é fácil perder. Perder um filho. Eu acredito que aquela dor, olha aqui para você entender isso. A dor do inesperado fez com que aquele homem dissesse assim: quer saber? É melhor eu ficar por aqui mesmo. E tem gente aqui que não deu certo num lugar. E você diz: quer saber? É melhor eu não mexer mais nisso. Você negociou sua visão. Você simplesmente achou que Harã, tá bom, ao menos mas eu vou ficar aqui. Não deu certo no passado. Algo aconteceu que foi inesperado. Mas você também não vai ficar preso em Harã. Você não vai ficar preso em Harã. Eu vou dizer de novo, você não vai ficar preso em Harã. Tem gente que tentou um relacionamento no passado, não deu certo. Nunca mais caso com ninguém, nunca mais, eu não quero mais nada. E Deus está dizendo: levanta a cabeça. Harã não é o seu lugar. Interessante dizer que se Deus coloca um projeto no coração dele, vai dar certo. Assim nós imaginamos assim, né? Assim nós imaginamos dessa forma. Se Deus coloca um projeto no coração dele, tudo vai dar certo. Mas não pensamos que às vezes existem inesperados, existem coisas que não planejamos. Harã não teve força. Terá não teve força. Terá não conseguiu reagir. Talvez Terá olhou para aquela terra e disse: quer saber? Talvez se eu continuar caminhando eu vou perder mais alguém. É melhor parar por aqui. E Deus trouxe alguém aqui para dizer: você perdeu, mas essa perda não é o fim da sua história. Está na hora de levantar a cabeça, porque o seu destino ainda é Canaã. Aquele homem parou. Por que, pastor, ele parou? Ele parou porque ele perdeu a visão. Ele perdeu a visão que Deus havia dado a ele de chegar em Canaã. Então ele negociou a visão por causa de um imprevisto, ou por causa do conforto. Nós não sabemos o porquê aquele homem parou, mas ele parou. A Bíblia diz que ele parou, fixou residência e morreu ali. Que triste. A história de quem saiu, mas nunca chegou. A história de quem começou, mas nunca terminou. A história de quem iniciou, mas nunca concluiu. E Deus me disse: diga ao meu povo, ensine o meu povo, eles não podem parar no meio do caminho. Eu tenho uma palavra de Deus para você.
Você não vai parar no meio do caminho. Repita comigo, por gentileza: eu não vou parar no meio do caminho. Novamente: eu não vou parar no meio do caminho. Diga: eu não vou parar no meio do caminho. Aleluia. Escute isso. Ele morreu ali, Gênesis capítulo 11, e lemos até o último versículo. Preste atenção que nós vamos entrar na ministração agora. Quando ele morreu, Abrão é o filho, porque muita gente prega o capítulo 12 e esquece o capítulo 11. Como é que está Abrão? Triste. Como é que está Abrão? Cabisbaixo. Por quê, pastor? Porque ele perdeu referência, ele perdeu o pai. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Ele acabou de enterrar o pai. E o pai para ele era tudo, porque na cultura judaica o pai ensinava tudo. Não tinha Instagram para você seguir outra pessoa, você seguia seu pai. Então naquela época o pai era a grande referência. Então ele perde referência de paternidade. Ele perde a referência, né, que ele tinha de homem. Abrão está como? Vamos tentar imaginar. Abrão está triste. Abrão está caminhando aonde? Em Harã. Nesse cenário, Gênesis 12, projeta para mim Gênesis 12. É bem nesse momento que Abrão está pensando assim: acho que a história acabou. Acho que vou continuar assim. É nesse cenário que de repente a Bíblia diz assim: ora, pode tirar o aviso das crianças só para ninguém. Ora, disse o Senhor a Abrão. Não, vem cá. Ele está chateado. Ele está entristecido. Ele está cabisbaixo. Mas tem um Deus lá no céu falando com ele, dizendo: Abrão. Ele está pensando: vou parar, acabei de perder, deu errado. E tem um Deus lá no céu dizendo: eu estou falando com você, Abrão, estou falando com você. Não deu certo, você está chorando, você está chateado, você está entristecido, mas ainda tem um Deus no céu falando com você. Alguém está aqui, por favor? Ainda tem um Deus no céu falando com você. E o que Deus vai falar para ele? E disse o Senhor a Abrão: sai da sua terra, da tua parentela. E Deus vai dizer: da casa de teu pai. Ele está chateado e Deus está chamando ele para um projeto novo. Ele está entristecido e Deus está chamando ele para sonhar. Ele está pensando que acabou e Deus está dizendo: é só o começo que eu tenho com você na terra, Abrão. Sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Coloca na NVI para nós, versículo 3, versículo de número 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Eu acho que você poderia receber essa palavra, não? Vamos ler de novo, versículo 2. Volta no versículo 2, porque tem gente que não está entendendo o que Deus está falando. Versículo 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Eu não sei se você gosta disso, não. Eu farei de você um grande povo e te abençoarei. Tornarei famoso o teu nome. É Deus falando. Tornarei famoso o teu nome e você será uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4. Então, eu gosto disso. Abrão ouviu a voz de Deus. Então Abrão partiu como lhe ordenara o Senhor. Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de 75 anos. A primeira coisa que eu enxergo aqui, agora vem, deixa Deus falar com você. Ele está chateado e Deus está dizendo: Abrão, levanta a cabeça, porque eu tenho um novo capítulo para escrever na história da sua vida. Alguém recebe isso? Eu tenho um novo capítulo para escrever na história da sua vida. Deus tem um novo capítulo para escrever na história da sua... Alguém recebe essa palavra? Deus tem um novo capítulo para escrever na história da sua vida. A Bíblia diz que esse homem então é despertado por Deus.
E Deus está dizendo para ele: eu tenho um novo capítulo, Abraão, para escrever. Levanta a sua cabeça, Abraão. E a Bíblia diz que Abraão partiu. De quem ele lembra quando ele parte? Do pai. Porque a história vai se repetir. Porque o pai falou a mesma coisa: nós vamos partir para uma terra. Agora Abraão reúne sua família e diz: nós vamos partir. E Abraão vai começar a caminhada como o pai dele começou. Preste atenção nisso. E Abraão agora, ele tem um destino, assim como o pai também tinha. Só que o pai deu errado. Então na cabeça dele diz: bom, peraí, meu pai estava lá tranquilo, só foi ele sair, deu errado. Será que vai dar errado comigo? Onde os seus pais falharam, você não vai falhar. Não. Onde os seus pais não conseguiram chegar, você vai chegar. Onde os seus pais tropeçaram, você vai passar correndo. Alguém pode levantar as mãos para receber isso? Onde eles não conseguiram chegar, essa terra está esperando por você. Porque quando Terá não conseguiu chegar, Deus levantou um Abraão que acreditou nas promessas e chegou no lugar onde Deus tinha preparado. Seus pais podem não ter conseguido chegar, não significa que você é melhor do que eles, só significa que se eles falharam, Deus está te levantando e dizendo: vamos embora, eu tenho algo novo para você. Levanta a cabeça, eu tenho uma terra para você chegar. Levanta a cabeça, eu tenho uma Canaã te esperando. Dê um aplauso a Jesus por isso. Salmista, interessante aqui, qual que era a idade dele? 75 anos. Olha para mim. Escreva isso. Eu vou retomar a caminhada. Escreva: eu vou retomar a caminhada. Tem gente que parou e Deus está dizendo assim: é hora de retomar a caminhada. É hora de retomar a caminhada. Estou meio paradão. É hora de retomar a caminhada. É hora de retomar a caminhada. Está difícil e Deus está dizendo: é hora de levantar a cabeça. Abraão, vai Abraão, vai que eu tenho promessas para você. Abraão, vai, eu tenho promessas para você. É hora de retomar a 75 anos, meu Deus, meu Deus. Quem tem 75 anos aqui? Não, sempre tem alguém para me contrariar. Estamos num culto de jovens. Mandei bem nessa. Ninguém tem mais 75? Ah, a senhora tem. Então a senhora é uma Abraoa. Só a senhora, mais de 75? 80 anos. Mais alguém para me contrariar? Tirando a senhora veio no culto de jovens. Eu amo a sua vida. 75 anos de idade. Quantos anos? E Deus falando para ele: eu tenho um projeto com você. Um aleluia. 75 anos de idade. E Deus falando para ele assim: Abraão, eu tenho uma coisa muito grande para fazer através da sua vida. E você tem 30 anos, 40 anos, está quase morrendo. Ah, eu estou desanimado, estou chateado. 42, 43, eu já acordo cansado. Você não vai chegar em Canaã desse jeito? 75 anos, eu imagino aquele velhinho dizendo: estou aqui, Senhor. Agora tem uma geração aí que eles são tão preguiçosos que: ai, pastor, eu estou sofrendo. Tive tantas perdas, meu livro dá uma história. Eu não sou cabeleireiro, eu não vim passar a mão na sua cabeça. Eu vim te dizer uma coisa: está sofrendo de depressão? Eu sei o que é depressão, é algo muito sério, mas nós não vamos dar lugar para o chororô. É possível vencer porque Jesus está contigo. É possível vencer porque Jesus está contigo. É difícil, nós sabemos, mas é possível vencer porque Jesus está contigo. Levanta a cabeça, levanta a cabeça, levanta a cabeça, levanta a cabeça. Vamos vencer isso. Vamos vencer isso. Lógico que é mais fácil eu ficar dizendo assim: irmão, eu não estou sentado num banquinho, eu não estou dizendo, amassando o seu ego para dizer assim: é difícil, eu sei, meu lindo, que é difícil.
Não, eu não sou esse. Eu não vou ficar aqui fazendo carinho em você meia hora para te fazer chorar. Eu estou te lembrando da cruz do Calvário. Eu estou te dizendo, é possível vencer depressão. É possível em nome de Jesus vencer estresse. É possível em nome de Jesus vencer crise. É possível em nome de Jesus arrebentar com a crise financeira. É possível em nome de Jesus dar a volta por cima. Se Deus chamou um homem com 75 anos de idade, o que ele não vai fazer com a sua vida? Que está com 20, com 30? Eu estou saradão. Meu irmão, você está me olhando, eu estou com 38 anos de idade, eu estou olhando para Abraão com 75, se Deus chamou esse homem com 75, imagina eu que estou com 38 aqui, Senhor. E eu estou dizendo, Deus, estou por aqui. Se o Senhor estiver procurando alguém, mesmo que não estiver procurando, estou na vila. Você não? Ai, pastor, a vida é tão difícil. É difícil, meu irmão, mas Deus tem promessa para nós. É difícil, mas Deus está te dizendo assim, levanta a cabeça. Nunca é tarde para aquele que caminha com Deus. Nunca é tarde para aquele que caminha com Deus. Nunca é tarde para aquele que caminha com o Senhor. 75 anos de idade e Deus está dizendo, vou te abençoar, vou te dar uma família, você vai ser pai de multidões. 75 anos de idade, o que é que Deus não pode fazer na nossa vida? Alguém está aqui, por favor? A Bíblia diz que Abraão vai. Abraão sai. Estou sentindo Deus aqui. A presença de Deus está nesse lugar. Abraão vai. Lá vai Abraão. Gênesis 12, 10. Projeta para mim, por favor. Obrigado, Jesus. Gênesis 12, 10. Abraão vai. Quando Abraão vai, ele está saindo. Houve fome naquela. Lê comigo, vem a Bíblia. Houve fome naquela. Peraí, Deus mandou ele ir, sim ou não? Deus mandou ele ir, sim ou não? E ele vai. E quando ele sai, teve fome. Mas se Deus falou, tem que dar tudo certo. Agora Deus fala para ir, ele vai. E quando ele vai, o que acontece? Primeiro teste de Abraão, falta de recursos. Primeiro teste. Deus falou ou não falou? Não tenha medo de Deus falou ou não falou? Se Deus falou e agora tem fome, Abraão está sendo testado. E o primeiro teste que você vai enfrentar quando obedece à voz de Deus é a falta de. Deus te dá uma visão, só que o recurso não veio ainda, porque a visão vem antes do recurso. Aí você se levanta para fazer e não tem dinheiro. Aí você pensa assim, então não é de Deus. E Deus está dizendo, não, anota isso, anota aí. O bispo anota isso, essa frase. A visão escreva a caneta, escreva isso. A visão eu escreverei a caneta, escreva isso, minha linda. A visão eu escrevo a caneta, mas as estratégias eu escrevo a lápis. Escreva isso, a visão eu escrevo a caneta, mas as estratégias eu escrevo a lápis. A visão eu escrevo a caneta, não dá para apagar, mas as estratégias eu escrevo a. Por quê? Porque Deus mostrou uma terra para Abraão, essa é a visão, mas ele não disse por onde ir, então eu escrevo a lápis. Não tenha medo de descer ao Egito se for necessário, é só mudar a estratégia, mas nunca perca o objetivo. Deus colocou um projeto, e tem gente que não, ele escreve tudo a caneta, e não dá, não, escreva a visão a caneta, a visão é inegociável, mas a estratégia escreva a lápis. Abraão agora, ele vai passar um teste muito grande no seu orgulho. Por quê, pastor? Ele tem que descer ao Egito. Eu tenho uma promessa, eu serei pai de multidões, eu serei, o meu nome, e Deus diz, desce, porque é um tempo de descer ao Egito. E o fato de você ter que descer ao Egito, não significa que a promessa deixou de existir sobre você. Porque tem gente que está no Egito, só que também não vai morar no Egito. Porque o Egito é apenas um momento. O Egito é apenas uma passagem. O Egito não é sua habitação. A Bíblia diz que Abraão faz o quê? Ele desce ao... Alguém está ouvindo a voz de Deus aqui? E tem períodos que Deus nos permite descer ao Egito. Tem que descer o nível de vida, o estilo de vida.
tem que se desfazer de alguma coisa, porque tem muitas contas. E aí você pensa, cadê a promessa? E Deus lá do céu dizendo, a promessa está de pé. É só um tempo que eu estou tratando seu orgulho. Desce ao Egito. Se for preciso, desça ao Egito. Mas nunca perca a visão da promessa. Abraão desceu ao Egito. Foi só um momento. Depois a fome passou. Isso para crente não pega, né? Crente está sempre com fome. Depois a fome passou. Porque tem um período que Deus permite. Terá foi tentado, mas Abrão passou pelo Egito, mas não morreu. Alguém, você está entendendo a mensagem? O pai dele também passou por Harã. Só que ele morreu em Harã. Abrão agora desce ao Egito. É uma repetição de comportamento. Só que onde Terá parou, Abrão não parou. A Bíblia diz que ele sai e ele retoma a sua jornada. Lá vai Abrão. Lá vai Abrão. E quem que estava com Abrão? Ló. Diga comigo, Ló. Deus falou para chamar Ló? Não. Deus falou para chamar Ló, sim ou não? A promessa era para quem? Por que ele chamou Ló? Porque é um homem de coração bom. E está cheio aqui, ó. Gente que convida pessoas que não deveriam estar. E lá na frente vão se arrepender. Porque nem todo projeto é para todo mundo. Vou fazer um projeto, vou chamar fulano, vou chamar ciclano. Porque esse projeto Deus deu para você. E vai dar confusão se você chamar quem não era para estar. E aí você vai pensar que o projeto não era de Deus. E o projeto era de Deus. Só que você só não orou para saber quem deveria participar. Pegou? Alguém está aqui? A Bíblia diz que Ló vai com ele. A promessa é para Abraão. Mas quem vive com Deus prospera. E a Bíblia diz que Ló estava junto com Abraão e prosperou também. Que quem anda com você vai ser abençoado também. Ninguém disse amém, mas eu continuo. Quem anda com você vai receber bênçãos de Deus, porque as bênçãos de Deus elas vão sobejar. A Bíblia diz que os rebanhos cresceram, o rebanho de Abrão e o rebanho de Ló. Como que eu sei, pastor, que alguém não deveria estar? Quando tem confusão. Porque Deus não é um Deus de confusão. Começou a dar confusão, significa que cada um tem que ir para o seu? Calma aí que eu não estou falando de casamento. Estou falando de sociedade. Porque senão tem gente que vai sair daqui dizendo que tem uma base bíblica. Deus falou no culto hoje. No casamento eu não estou falando de dois, estou falando de um. Porque casamento, 1 mais 1 é igual a 1. Agora acabou com a matemática de todo mundo. Casamento, 1 mais 1 é igual a 1. Não tem nada de separar, não. Eu estou falando de sociedades. E pessoas que você convida para estar em lugares que não deveriam estar. A Bíblia diz que no meio do caminho, os pastores de Ló começam a discutir com... E Deus não é Deus de confusão. Abrão não briga. Aprenda isso. Aprenda isso. Meu filho já aprendeu isso, né, filho? Homem de Deus não briga. Você está vendo? Você é muito brigão, não é homem de Deus, não. Mulher de Deus não briga. Teve umas que estão olhando para mim assim, ó. Teve uma mulher que eu olhei que eu fiquei com medo agora. Homem de Deus não briga. Mulher de Deus nem discute. Meu Deus, congelou o ambiente. Sangue de Jesus tem poder. Vou voltar essa mensagem. Homem de Deus não briga. Por favor, homem, deixa ao menos essa coisa ser profética na sua vida, diga amém. Homem de Deus não briga. Amém. Mulher de Deus não briga. Amém. Homem de Deus não briga. Amém. Mulher de Deus não briga. Amém. Sabe por quê, pastor? Porque o que é seu há de vir para sua mão. Não precisa brigar.
Posso te provar? Abrão e Ló chegam e começam os pastores a discutir. Abrão chega e diz assim: ô sobrinho, faz o seguinte, escolhe. Ele olhou e disse: olha lá as campinas, os pastos verdejantes. Eu vou para lá, tio. O direito de escolha ali, segundo a lei do levirato, temos tempo para falar muito sobre as questões hebraicas. A lei ali, quem tinha o direito de escolha era Abrão. Por quê? Porque ele era mais velho, e ele que estava dando guarida ao seu sobrinho. Ali existe uma porção de leis que assegura que Abrão tinha o direito de escolha. Mas Abrão sabe que ele só precisa confiar em Deus. Ele fala para o sobrinho: Ló, escolhe. Aí Ló olha e faz assim: ó, gente, tem umas campinas verdejantes lá, vamos. Eles vão. E a Bíblia diz que sobrou para Abraão Canaã. Eu vou repetir, você não entendeu nada. Sobrou para Abrão Canaã. Sobrou para Abrão Canaã. Onde o seu pai não chegou, você vai chegar. Onde o seu pai não conseguiu, você vai conseguir. Por quê, pastor? Porque aquilo que é seu há de vir para a sua. Homem de Deus não briga. Essa história de dois homens, quantas coisas aconteceram para que Abraão pudesse desistir ou parar. Talvez você está em Harã, mas você vai sair de Harã hoje, porque o seu destino é Canaã. Deus queria que o pai dele chegasse, mas o pai dele não chegou. Então Deus tem que falar com uma nova geração, que vai acreditar nas promessas, que vai ter um outro comportamento, que se preciso for vai descer o Egito, não vai morar no Egito, que se preciso for vai deixar Ló ir para Deus vir. Às vezes Ló precisa ir para que Deus possa vir. E depois que Ló veio, depois que Ló foi que a promessa se cumpriu. Sabe o que Deus está falando com você? Apenas não pare no meio do caminho. Levante suas mãos, feche seus olhos. A presença de Deus está aqui. Feche seus olhos por um momento. Quantas pessoas vieram aqui hoje e durante os últimos dias um desejo de parar, retroceder, estou cansado, a falta de recurso, as dificuldades, ter que descer o Egito. Deus só está dizendo para você: não perca a visão de Canaã. Feche seus olhos. Há muita presença de Deus aqui.